Você está bem, meus queridos? Que honra poder estar aqui. Que honra poder estar aqui nessa noite, cultuando, louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é Páscoa. Feliz Páscoa para você, amém? Feliz Páscoa para você que nos assiste também, e seja muito bem-vindo a esta noite, a este culto de celebração em dose dupla porque estamos hoje celebrando a Páscoa, mas também a mesa está posta, amém, meus queridos? Então seja muito bem-vindo. Se você nos assiste, está aí do outro lado, da transmissão, aproveite e compartilhe este culto para várias pessoas, porque eu tenho certeza que o Senhor irá alcançar não somente você, mas também outras pessoas, através da palavra que será ministrada nessa noite. Tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas também através dessa ministração, mas para você que está aqui presencialmente, meus queridos, eu tenho certeza que você não irá retornar para a sua casa da mesma forma que você chegou até aqui. Não foi por acaso que você saiu da sua casa, deixou os seus afazeres e veio cultuar ao Senhor. Ei, você não irá voltar para a sua casa da mesma forma que você chegou aqui nesta noite, porque eu declaro, na autoridade, no nome de Jesus, que corações serão transformados nessa noite. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que pessoas já estão curadas pelo poder e pela autoridade. E eu declaro no nome de Jesus que famílias não serão destruídas através das setas dos inimigos, mas sairão daqui ainda mais fortalecido do que chegou. Se você não chegou de mão dadas com a sua esposa ou com seu marido, você irá retornar de mão dadas nessa noite. Porque o casamento é uma instituição de Deus, meus queridos. E Satanás nenhum nesse mundo irá fazer com que o seu casamento acabe. Diabo nenhum tem poder para fazer com que você vá embora sentindo dores em seu corpo, com sintomas de enfermidades, porque nesta noite o nosso Senhor está aqui dizendo: ei, você já está curado, sarado, restituído, porque eu paguei um alto preço para tudo isso. Meu querido, se você não conhece o Rema ainda, meu Deus, já falamos tanto do Rema hoje. O professor Eduardo está dando a matéria Autoridade do Crente. E ele diz: meu Deus, traz um Red Bull aí para mim. Cadê o professor? Professor! Amo você, viu? O professor Eduardo mora no meu coração, meus queridos. Eu não fui aluno dele, eu não tive o privilégio de ser aluno do Eduardo, mas eu aprendo com ele todos os dias, em todas as oportunidades. Ei, amanhã saia da tua casa e venha assistir uma matéria de graça. Pela graça você foi salvo, e pela graça amanhã você será edificado, alcançado, acrescentado, através da vida daquele homem de Deus, meus queridos, amém? Ei, mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a Páscoa. Que momento maravilhoso na vida de um cristão, que momento maravilhoso na vida de um crente. Tantas coisas que nós podemos falar sobre. Meu Deus, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você está me vendo, né? O pastor Guilherme. Pastor Guilherme, um grande abraço, um beijo no seu coração. Nosso pastor está no finalzinho do descanso dele, irmão. Já ele está de volta, amém? Talvez você veio hoje ver Jesus e encontrou Moisés aqui, né? Não deu muito certo, né? Mas já ele está de volta, né? Um Moisés na personalidade de Pedro, talvez, meio aloprado. Mas já o nosso pastor está de volta. Pastor Guilherme, volte logo, estamos com saudades de você. Meus queridos, hoje estamos ministrando, vamos falar sobre tantas coisas que nós podemos falar, na verdade, quando se diz respeito de Páscoa, quando se diz a respeito da crucificação, quando se diz a respeito, de tudo que foi planejado para me alcançar, para alcançar a sua vida. Mas, especialmente para hoje, e não temos tanto tempo, para falar sobre tudo que tem, sobre todo o contexto da Páscoa e dos seus objetivos, dos seus planos. Eu separei um pequeno resumo, na verdade, para falar sobre o aspecto em si em que eu gosto muito, em que eu me identifico muito, que é a respeito da redenção. Em João, no capítulo 19, versículo 30, está escrito assim: depois de prová-lo, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito.
Essa passagem, que foi escrita pelo apóstolo João, tem essa frase, essa confirmação, esse brado do nosso Senhor, quando Ele está lá pendurado na cruz, desde o meio-dia, chegando, aproximando 3 horas da tarde, Ele brada: está consumado. Essa palavra, no grego, é a palavra tetelestai. E aqui tem um significado forte nessa palavra, porque não é simplesmente acabou. Para algumas pessoas, quando Jesus Cristo morre naquela cruz, é o fim. Mas para nós que cremos, para nós que conhecemos, para nós que foi revelado, era o início de alguma coisa. E essa palavra tetelestai, quando a gente começa a estudar a sua origem, o seu significado e para o que ela era utilizada naquela época, ela traz no seu contexto de tudo completo. Tarefa concluída, fazer exatamente o que foi ordenado. Não à toa a Bíblia diz que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente, recebeu uma ordem, recebeu uma instrução, e não se desviou dela. Está consumado. Ainda dessa palavra a gente extrai a essência de pagar, de quitar, e por fim, dívida paga. Eita, meus queridos, eu amo quando eu cheguei isso. Quando eu cheguei nesse resultado, tem um espírito da voz engasgada aqui hoje, né? Não vai sair não. Daniel estava também, né? E eu repreendo no nome de Jesus. Ah, diabo, você está nervoso hoje. A minha esposa ontem não estava conseguindo nem andar, falar. Hoje chega aqui Daniel abrindo o culto. Aí eu falei: ixi, amor, hoje o trem está nervoso aqui. Irmãos, a gente vai falhando mesmo. Tetelestai, dívida paga. E Cristo, quando bradou isso na cruz, não foi por acaso. Cristo, quando bradou isso, tinha consciência, Ele sabia que Ele estava cumprindo um plano que o seu próprio Deus já tinha estabelecido na criação de todas as coisas. Lá em Gênesis, quando a humanidade é criada, quando o homem é criado, Cristo estava presente. Cristo sabia do plano de Deus. Cristo sabia que o homem iria pecar. Cristo, que era a palavra, e através dessa palavra todas as coisas foram criadas, sabia que em um momento Ele iria bradar em alta voz na cruz: está pago, está feito, dívida paga. Então a morte e a ressurreição de Jesus, na verdade, era um plano de redenção. O que para alguns parecia ser o fim, na verdade era o início de uma nova aliança, era o início de um novo tempo. Então essa morte, essa ressurreição, que era o plano de redenção de Deus, um plano de resgate, um plano de libertação dos homens de uma escravidão. Eu e você éramos escravos. Escravos de quem, Felipe? Ninguém nunca me comprou. Ei, você era escravo do pecado. O pecado era quem nos dominava, então nós precisávamos ser resgatado. E redenção, num dicionário qualquer português, ele traz o significado de uma libertação efetuada mediante ao pagamento de um resgate. E não à toa essa palavra resgate traz um sentido maravilhoso, de que quando alguém é resgatado, é pago um preço, mas você está comprando algo que já lhe pertenceu. Jesus veio, cumpriu, foi obediente, foi pendurado no madeiro, gritou: está consumado, porque ele teve a consciência e ele sabia de que estava comprando de volta algo que já era de Deus. Eu e você já éramos do Senhor. Eu e você já estava nos pensamentos de Deus, pois Ele diz lá em Jeremias capítulo 22, eu é que sei, os pensamentos que tenho ao seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que vós desejas. Como que pode Deus em certo momento dizer que sabe quais são os pensamentos que Ele tem a meu respeito, se eu nem tinha nascido de novo?
Irmãos, eu não sei você, mas eu nasci de novo com 30, 30 não, fugiu, 28, 26, 27, não sei, mais ou menos isso. Rafinha vai fazer 10 anos, então 28 anos, estou novo ainda, irmãos. Mas eu nasci velho, de certa forma. Tem gente que nasceu em berço cristão. Quem nasceu em berço cristão aqui? Pais e mães evangélicos, olha que benção. Isso é uma benção, isso é uma dádiva. Mas eu não, eu nasci com 28. E eu ficava perguntando, como que pode Deus já saber a respeito de tudo da minha vida, se eu sequer tinha nascido de novo? Porque eu já pertencia a Ele. Você já pertencia a Ele, você já possuía um dono, você já tinha um propósito designado pelo próprio Deus para cumprir aqui nessa terra. E Cristo brada, está consumado, porque Felipe foi comprado de volta, Mark foi comprado de volta, Daniel foi comprado de volta, Mateus, Daiane, Adriana, Rafaela, você foi comprado de volta. Resgate, pagar um preço por aquilo que já te pertencia. Meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Então a redenção a gente consegue observar que se distingue em dois aspectos, basicamente, quando lemos desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, quando se consuma. Na primeira aparência, no primeiro aspecto da redenção, então a gente consegue observar que a redenção num aspecto legal foi aquilo que o próprio Deus fez, a parte mais difícil. Aquilo que o próprio Deus fez na pessoa de Jesus Cristo. Redenção num aspecto legal, um modo, um procedimento certo, correto, para poder resgatar aqueles que estavam na mão do diabo. Deus é Deus, irmãos, e Ele poderia fazer simplesmente um estralar de dedo, e reconstituir tudo, mas não. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de fidelidade, Deus é aquele que dá a palavra e não volta atrás. Daniel disse, ei, que é uma conta para o nome de Deus? Você está preocupado com um boleto de 1.000, 2.000, 5.000? E o seu pai é o dono do ouro e da prata. E ele diz, olha só, eu irei te sustentar em tudo que você necessita. Por que você está preocupado? Mas olha só, no aspecto legal, então, Deus faz as coisas conforme devem ser realizadas. E a redenção no aspecto legal se iniciou na cruz. Na cruz e se finalizou na ressurreição e na ascensão de Cristo. Agora a porta estava aberta. Agora era possível. Agora estava feita a parte que Deus fez por nós. Lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 15. Talvez você já escutou essa passagem. Se você não escutou, faça o rema que você irá escutar várias vezes. Está escrito lá, farei, Deus dando a sentença. A partir do momento que o homem peca, desobedece, Deus inicia o seu plano da redenção. E a mulher, ele diz assim, Gênesis 3, versículo 15, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre sua descendência e o descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. Aquele dando a sentença para Satanás, irmãos. Para Satanás. Aquele que fez, que induziu, que enganou, que mentiu. Deus está dizendo, você achou que ganhou? Você achou que está tudo certo? Eu tenho uma palavra para você. Da descendência da mulher virá um que irá esmagar a tua cabeça. E preste atenção, quando Deus está falando esmagar a cabeça, está falando irá pegar de volta a autoridade. Esse lhe ferirá a cabeça. Cristo veio e restitui a autoridade e outorga, passa para mim e para você. Quando? Quando Ele brada, está consumado. Você está comigo, irmãos? Coloque na posição. Você olhando a Cristo, porque uma coisa, irmãos, é bem verdade. Hoje, olhando as Escrituras, fazendo o rema, a gente consegue ter um visual melhor.
mas nem os apóstolos entendiam o que Cristo estava dizendo. Os apóstolos ficavam se perguntando, o que ele está dizendo? De repente Cristo dizia, é necessário que eu morra, mas eu irei ressuscitar ao terceiro dia. E os discípulos, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada do que ele está falando. Agora você imagina, quando nós falamos para alguém assim, olha só, houve um plano, e esse plano se iniciou lá em Gênesis, quando a sentença já foi determinada. Por isso que hoje, você, em Cristo Jesus, tem a autoridade nesse nome, para dizer a sua enfermidade, para dizer a sua conta, para dizer qualquer coisa, irmãos, que queira te parar nesse prosseguimento. Ei, eu não aceito essa situação, porque em Cristo eu sou, porque em Cristo eu posso, porque em Cristo eu vou realizar essas coisas. O grande problema, irmãos, é que muitas das vezes a gente não quer. Muitas das vezes o cristão quer simplesmente ouvir e ficar sentado. Isso quando não murmurando. A gente não entende que nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus fez a sua parte. Qual que é a nossa parte, Felipe? A nossa parte inicia no novo nascimento. Quem nasceu de novo aqui? Tem gente que não nasceu de novo não, meu Deus, ó, se Cristo voltar tu fica. Brincadeira, irmãos. Inicia no novo nascimento e finaliza quando deixamos os nossos corpos, ou seja, quando morremos em Cristo, ou se não, no momento do arrebatamento. Se isso acontecer agora, né, ele se finaliza. É o que Cristo está fazendo em nós hoje. Você está em Cristo. Você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fizeram novas. Diz assim, tudo, não só o seu espírito. O seu espírito foi o primeiro a ser recriado. Agora um espírito novo, um espírito nascido agora novo. Você agora está religado com o nosso próprio Deus. Através do seu espírito, Deus veio e habitou em mim, habitou em você. É o segundo aspecto da redenção vital. A pergunta é, todo mundo quer participar disso? Será que realmente nós estamos dispostos a fazer parte disso? Porque, irmãos, estudando sobre a Páscoa, sobre o processo, todo o procedimento, a crucificação, a ressurreição, eu confesso para vocês que eu fiquei com o coração amargurado comigo mesmo. O quão frouxo eu estava sendo em várias áreas do cristianismo. Porque, irmãos, vocês assistiram o teatro aqui, foi uma representação sobre o sofrimento, a dor, o que sofreu, o que passou. Mas quando nós passamos realmente pelo estudo, pela palavra, e vemos qual foi o processo enfrentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para que hoje eu e você pudéssemos bradar o seu santo nome, uau, que tragédia, meu Deus do céu. Abra comigo lá em Salmos capítulo 22. Os apóstolos narraram a crucificação de Jesus, cada um no seu jeito de olhar, cada um com as suas informações, mas é interessante, irmãos, que no Salmo 22, o rei Davi, há quase 1000 anos antes da crucificação de Cristo, foi inspirado a escrever justamente o que iria acontecer com o nosso rei. Abra comigo em Salmos 22, meu Deus, meu tempo está voando, você achou? Está escrito assim, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanta a voz, mas não encontra alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, e tu os livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Versículo 6. Mas eu sou verme, e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que Ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe,
e me deste segurança quando ele ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre da minha mãe, tem sido meu Deus. Uma pausa aqui, irmãos. Isso foi escrito há quase 1000 anos da crucificação do nosso Senhor. O que o apóstolo João e o que o apóstolo Mateus descreveram foi o que eles viram que já estava previsto. Então, quando Cristo brada na cruz, está consumado, é porque ele, sendo a própria palavra de Deus, sabia o que estava sendo alcançado, o que estava se iniciando, o que estava se rompendo naquele momento. Uau! A partir do versículo 12: meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam, abrem a boca contra mim como leões, que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Não sei se você se recorda, na apresentação aqui, enfiaram uma lança ao lado de Cristo. Lá nos evangelhos, quando eles retratam a crucificação, consumado o momento, chegado a 3 horas, um romano vai lá para verificar se ele já morreu e fere ele ao lado. E o que sai? Diga assim: água. Porque Cristo já estava aqui, já sabia. Continuando: todos os meus ossos estão desconjunturados, meu coração é como cera que se derrete dentro de mim, minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca, tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Sabe, meus queridos, eu fiquei imaginando Cristo pendurado naquela cruz, olhando, observando aqueles que riam, zombavam, cuspiam nele, dizendo: ei, tu não é o Cristo? Peça então que o seu Deus te tire daí. Escutamos todos os dias, irmãos do diabo: ei, você não é um crente? Por que está faltando comida na sua geladeira? Você escuta todos os dias: ei, mas vocês não são crente? Por que estão brigando esse casalzinho aí? Todos os dias, irmãos, nós somos inflamados pelo diabo. Todos os dias a nossa mente recebe dardos, para que nós deixemos que o nosso coração se encharque de dúvida daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos e daquilo que realmente nós conseguimos em Cristo Jesus. Todas as vezes, irmãos, que uma dificuldade se levanta contra a minha vida, eu sou obrigado a remeter os meus pensamentos a isso. O quão pequeno é essa circunstância em face do que o meu Senhor enfrentou. Você está comigo, irmãos? Tudo isso sem falar no seu corpo rasgado, nos murros, socos, chutes que ele levou. Tudo isso sem falar daquilo que foi jogado em sua cara, cuspe, saliva, terra, ou sei lá mais o que. Tudo isso sem falar a dor que ele enfrentou, como está escrito em Isaías 53, homem de dores. A Páscoa, irmãos, não é somente um dia para a gente celebrar. Sim, celebramos, devemos muito celebrar a ressurreição, porque a partir deste momento eu e você fomos alcançados, mas nós temos que ter uma reflexão: ei, será que eu estou fazendo pelo menos algo que honre ao meu Senhor? Porque tudo isso que ele passou, toda essa situação, todos esses enfrentamentos na cruz, antes da cruz, no momento da cruz e após a cruz, será que eu estou sendo um servo bom e fiel ao meu Senhor? Porque em Colossenses 1,16 está escrito, você não precisa abrir, vou ler para a gente ganhar tempo: ele nos libertou do império das trevas. Você conhece essa passagem? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Efésios 1,7, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Em Tito 2,14 está escrito: ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si o povo que era seu, consagrado às boas novas.
E por fim, Hebreus 9:12, que está escrito: não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Estamos no ano de 2026 e hoje eu e você fomos alcançados por este sangue. Oh, aleluia! Então é importante, irmãos, realmente a gente discernir. Eu gosto de uma passagem que está em 2 Coríntios também, no capítulo 5. O apóstolo Paulo diz assim, que quando éramos do mundo, nós discernimos as coisas segundo as regras do mundo, mas hoje nós não somos mais do mundo. A Bíblia diz que eu e você não somos mais desse mundo. Agora nós temos nova criatura, nós temos um novo espírito, somos uma nova criatura. E qual que é a conclusão? A conclusão é que eu e você precisamos discernir espiritualmente as coisas espirituais. Porque, irmãos, quando eu conto por um parente meu que um homem foi pendurado numa cruz, ficou lá agonizando e morreu e ressuscitou, mas ninguém tem um corpo para provar, ele fala que eu sou louco. Ele fala: como que você ainda leva seu dinheiro para esse lugar? Mas porque ele não é um homem espiritual. Eu e você, nós somos espirituais, e nós discernimos espiritualmente as coisas espirituais, e nós precisamos ter essa consciência de que em tudo há um propósito. Este culto precisa ter um propósito. Sabe, irmão, nós tivemos na reunião de diretoria e pastores agora, né, pastores, lá em Campina Grande, e uma mensagem foi dada: em todos os momentos, em todas as reuniões, é necessário que se haja um propósito para aquilo que está sendo feito, porque Deus não fez nada sem propósito. A minha vida não é sem propósito, você não é um acaso da sorte de uma relação entre um homem e uma mulher. Deus te criou com um propósito, com uma intenção, e a crucificação, por trás dela havia um grande propósito. Você está aqui, queridos? Em João no capítulo 1:14, está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Deus se fez carne. Deus sabia que nenhum homem era capaz de pagar este preço. Deus sabia que era necessário, através dos meios legais, enviar aquele que seria totalmente capaz de cumprir com obediência o plano da redenção. Cristo vem, assume a forma humana, e mesmo assim enfrentando todas as situações e circunstâncias, a palavra do Senhor diz que Ele não peca, e Ele é obediente até a morte de cruz, para que eu e você então, através da morte dEle, através daquele momento, daquela situação, daquela tragédia, onde a palavra do Senhor diz que então fez Ele enfermar, fez com que todo o pecado do mundo fosse posto sobre Ele, eu e você fôssemos salvos. E aí você precisava se alegrar. Sabe por quê, meu querido? Você não vai para o inferno. Meu Jesus amado, o diabo agora ficou contente, não vou levar um monte. Quando nós descobrimos o preço e a consequência do sangue vertido na cruz, nós nos alegramos. Sabe por quê? Porque agora o diabo não tem mais poder nem autoridade sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. Agora nós fomos resgatados, agora nós fomos feitos filhos de Deus. É interessante porque o apóstolo João, quando ele inicia, né, o evangelho, o seu evangelho, escrevendo sobre Cristo, ele diz que Jesus veio para o que era seu, ou seja, ele veio para o mundo, ele ajudou a construir o mundo, ele era, por meio dele todas as coisas foram criadas. Então ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, pelos judeus, você se lembra disso? Mas ele diz: mas a todo aquele que nele crê, lhes deu o direito do quê? De ser feito filhos de Deus. Eita, meus queridos, hoje nós estamos celebrando, agradecendo ao Senhor, louvando o seu santo nome,
porque nós fomos feitos filhos, não mais escravos, agora filhos de Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem poder para fazer todas as coisas. E agora nós podemos nos aproximar e nos achegar e falar: Pai, a mesa está posta. Hoje também vamos celebrar a ceia do Senhor, não é verdade? De tudo isso, nos remete a uma consequência, de que agora, por toda essa obra, por todo esse sacrifício realizado, sido consumado, sido bradado pelo próprio Senhor, está consumado, eu e você, agora podemos nos achegar novamente ao colo do nosso Pai. Isso é a maior maravilha, este é um milagre, este é o ápice da mensagem, porque sabe, meus queridos, um homem ele não vive sem Deus nessa terra. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, eu conheço pessoas extremamente ricas, pessoas extremamente poderosas no sentido materiais, mas sem propósito nenhum de vida. E eu dou risada, porque quando eu olho para essas pessoas, eu fico compadecido. Falo de Cristo, elas dizem, dão risada, rapaz, isso é bobeira. E eu falo, meu Deus, não é possível que a escama no olho desse cidadão seja tão grosso desse jeito, porque ele confia em dinheiro. E a palavra do Senhor diz que agora nós podemos nos achegar e clamar: Abba, Pai. Agora nós podemos nos colocar, como estamos fazendo hoje, diante do nosso Senhor, sem medo, sem culpa, sem condenação, porque Cristo bradou: está consumado, a dívida foi paga. Eita, meus queridos, havia uma dívida impagável contra nós, nós não poderíamos, ninguém poderia, mas Cristo pagou, com o seu sangue vertido naquela cruz, e não só, Ele pagou, como está escrito em Colossenses, que Ele cravou o título de dívida na cruz. Sabe por quê? Para você agora poder zombar da cara do diabo. E sabe o que é zombar, meus queridos, da cara do diabo? É não aceitar e responder a ele: ei, você não manda mais dentro da minha casa. Aquilo que eu fiz, eu não faço mais. Se eu passava as pessoas para trás, hoje eu não passo mais, eu não roubo mais, eu não adultero mais, eu não peco mais. Ei, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Não está acreditando? Olhe para a cruz, está gravado lá, que a minha dívida foi paga. Sabe, eu não sou a favor de ficar conversando muito com o diabo não, mas tem vezes que não tem jeito, irmãos. Tem vezes que não tem jeito. Tem dia que parece que o bicho já acorda grudado no nosso pé. Você quer ver as segundas-feiras? Cadê os empresários aqui? Empresário, meu querido, segunda-feira, né, já acorda ali realmente com muitas situações para resolver. Ei, e se você permitir, e se você der uma brecha, realmente ele vai te perturbar. Mas existe um título cravado na cruz, em que sua dívida já foi paga. Está comigo? Para finalizar, irmãos, o tempo é curto hoje. Toda essa obra, todo esse plano criado pelo nosso Senhor, realmente trouxe a consequência de tornar Jesus Cristo nosso Senhor, não somente Salvador, mas o nosso Senhor. E agora, como eu disse para vocês, a mesa está posta, o preço foi pago, a dívida foi paga, o plano foi cumprido. Mas é bem verdade que nós devemos, irmãos, nos submeter totalmente e integralmente a este senhorio. Como eu disse para vocês, estudando a respeito dessas informações, relembrando muito o assunto, eu me vi numa situação de frouxo. E eu falei: Jesus, em qual situação de frouxo? Eu não estou impondo as mãos o tanto que eu deveria impor. Eu não estou orando o tanto que eu deveria orar. Eu não estou declarando o tanto que eu deveria declarar. E talvez muitas pessoas não estejam. Como está escrito, o próprio Cristo dizendo: vocês me chamam de Senhor, de Senhor, de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Ou seja, são desobedientes.
E quando em João 15:7 está escrito, se permaneceres em mim, e essa palavra permanecer é estar firme, enraizado, sem poder se mover. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que, diz assim, quiser. Irmãos, não sou eu que estou criando não, você está com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí em João capítulo 15, para você não falar que eu estou inventando o versículo aqui, né, às vezes você acha, já abriu lá em Filipe meu nome também, né, Filipenho lá, João capítulo 15, versículo 7, dê um brado de vitória na sua cadeira, irmãos, glória a Deus. João capítulo 5, versículo 7, está escrito, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Diz assim, glória a Deus. Glória a Deus, porque é o próprio Cristo nos prometendo e nos dizendo, que se nós estivermos enraizados nele, que é a videira verdadeira, nós iremos dar bons frutos, irmãos. E se nós não sairmos disso, se nós não deixarmos de produzir esses frutos, como Felipe, se alimentando da palavra do Senhor, todos os dias, todos os momentos, porque o nosso espírito precisa deste alimento. Ele diz que tudo que nós pedimos, será feito. Só não pede para sua sogra morrer, meu irmão, porque isso não vai acontecer, amém? Mas ei, está faltando, peça. Está doendo, peça. Está destruído, peça. Está estagnado, peça. Oh, aleluia. Está seco, peça. Está infértil, peça. Não está lucrando, peça. Abra sua boca, irmãos, porque ele gritou, está consumado. Por que eu e você não podemos abrir a nossa boca e dizer, ei, está pago, ei, está curado, ei, está restituído, está unido, está feito, está pronto? Professor, traz um Red Bull lá para mim. Ei, meus queridos, parece brincadeira, mas não é. É só uma alegria que transborda realmente de dentro para fora. Está consumado. Tetelestai. Guarde essa palavra em seu coração. Uma das partículas da Páscoa é sobre isso. Que o seu coração realmente possa estar disposto a receber essas verdades e colocá-las em prática. Porque como eu disse para você, não adianta simplesmente discernir no mundo natural, mas é necessário que você discerne tudo isso no reino espiritual. Há realmente potestades lutando agora para que você não saia, não se mova do seu lugar. E você precisa estar resistente e atento para que a sua boca confesse tudo aquilo que a palavra diz a teu respeito. Ei, deixa eu dizer uma palavra para você, ser obediente é muito melhor. Deus tem te chamado para ser obediente. Deus tem te chamado para você exercer, cumprir, executar alguma função, algum papel, alguma atividade. Seja obediente, irmãos. Seja obediente. Cristo foi obediente até a morte, em morte de cruz, para que ao final ele gritasse, está consumado. Irmão, o que custa você servir no departamento da igreja e chegar no horário? No tamanho da grandiosidade de tudo isso aqui que nós estamos comemorando hoje. O quão pequeno é eu e você nos dispor a servir a nossa igreja local. A Madu subiu aqui e crianças são alcançadas. Meu Deus do céu. Porque pessoas se movem e se colocam na disposição de servir.